E sobre esse assunto, nós vamos conversar então agora ao vivo com o Urian Fancelli, cientista político e internacionalista, que já está aqui na tela comigo. Bom dia, Urian. Obrigada por participar ao vivo aqui do Jornal da Globo News, com esse assunto tão importante, né, que chama tanta atenção aí, assusta a gente. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Urian, a gente viu agora, né, que a Ucrânia anunciou que está pronta para contra-atacar a Rússia. O que se pode esperar daqui para frente? A gente vai perceber quando isso começar? Olha, Paula, é muito difícil responder isso, né? O Zelensky ele tem feito seu papel, que era de viajar pelos países da Europa, países da OTAN, foi na reunião do G7 para conseguir mais armamentos para preparar o país para essa contraofensiva. Você tem alguns institutos que estudam guerra, como por exemplo o Institute for the Study of War, e esses institutos eles têm evitado fazer previsões justamente para não interferir com o resultado da guerra, né? Não dar ali de mão beijada para a Rússia, por exemplo, o que a Ucrânia tá planejando fazer. Mas o que a gente sabe hoje é que, por exemplo, o Ocidente não ajudou somente com armamentos, mas também com know-how, com conhecimento no treinamento dessas forças ucranianas. Essa contraofensiva ela vai ser o resultado de muitos meses de treinamentos com armas táticas, assim, das mais avançadas da OTAN. Houve preparação de membros do exército ucraniano em países da OTAN, como, por exemplo, na Alemanha. Eles contavam, inclusive, assim, eles realmente foram para a sala de aula com tradutores, usaram simuladores, computadores, para se preparar da melhor maneira possível para essa contraofensiva. Vai ser um teste aí, não só também para a Ucrânia, mas também para essa estratégia toda norte-americana, de como eles têm visto essa guerra, e vai ser colocado a teste. Outros países têm ajudado também, Reino Unido, mas alguns críticos, por outro lado, dizem que isso não vai ser positivo porque pode aumentar a violência. A Ucrânia finalmente aí conseguiu os F-16, que são caças e que podem realmente mudar todos os rumos da guerra, mas que infelizmente não vão chegar aí a tempo para essa contraofensiva, devem chegar mais para o final do ano. Agora, Urian, isso tudo acontece num momento em que a gente vê os conflitos internos na Rússia se intensificando também, né? Era uma coisa que o Ocidente estava tentando ao máximo evitar que acontecesse, até mesmo quando eles fornecem esses equipamentos, essa ajuda para a Ucrânia, era um compromisso do Zelensky de que não haveria guerra fora do território ucraniano. Mas é algo que começou. Então teve aí ataques perto de Moscou, também nessa região de Belgorod. A Ucrânia negou que tenha atacado Moscou na semana passada e também negou que seus militares eles estejam envolvidos nessas incursões ali perto da fronteira com a Ucrânia. E eles afirmam que isso tem sido feito por voluntários que são pessoas russos, mas que são contra o governo russo. É muito delicado que essa guerra vaze para além do território ucraniano e os Estados Unidos cobrando para que isso não aconteça. Porque quando você doa bilhões de dólares em equipamentos, o mínimo que o outro país tem que fazer é ter um controle melhor de como isso está sendo usado. Agora, Urian, e como o Brasil está se movimentando, né, para tentativa de mediar essa guerra? O presidente Lula, desde que ele assumiu, ele tem aí tido uma ambição em ser o mediador, mas algumas afirmações dele não têm ajudado tanto nisso. Isso porque o Brasil se coloca como um país neutro na guerra, mas algumas dessas afirmações têm feito com que, por exemplo, grandes veículos da imprensa internacional classifiquem o Brasil como um país pró-Rússia. Então, quando a gente lê lá as notícias da Reuters, por exemplo, do The Economist, eles têm, infelizmente, classificado o Brasil como pró-Rússia, o que tem prejudicado a gente nesse aspecto. Na quinta-feira, o presidente Lula, depois de uma reunião com o presidente da Finlândia, ele afirmou que o Brasil é sim neutro, né? Mas infelizmente ele faz às vezes aqueles comentários como: quando os dois pararem a guerra, a gente consegue falar em paz. Os dois dizendo Ucrânia e Rússia. Só que acontece que a Ucrânia ela não pode parar. É unânime entre a maior parte dos especialistas de relações internacionais que se a Ucrânia para, ela é
completamente tomada. Então, é um luxo que o país não pode se dar. Outra coisa que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, faz 2 dias, houve um encontro do Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores do Brasil, com o Sergei Lavrov, que é o ministro russo. Esse encontro aconteceu na cidade do Cabo, na África do Sul, foi uma reunião bilateral e o ministro brasileiro, assim que encontrou o ministro russo, disse que estava com saudades. A última vez que eles tinham se encontrado foi no dia 17 de abril e esse encontro acontece em um momento que está sendo aí discutido, eles estão preparando o terreno para uma reunião dos BRICS, né, que são aqueles países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que deve acontecer em agosto. Isso está sendo uma polêmica também na África do Sul, porque eles estão discutindo em dar imunidade para o Vladimir Putin, que é procurado internacional, para ele poder comparecer a essa reunião. Urian, vou pedir licença um segundinho, porque eu vou trazer mais um ingrediente para a nossa conversa. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, pode ser? Rapidinho. Porque olha só, em Israel, a reforma do judiciário defendida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é alvo de protestos há 5 meses. Ontem, cerca de 100 mil manifestantes foram às ruas, segundo a imprensa local. O objetivo, dos protestos também era denunciar ações da polícia, que reprimiu com violência um ato na noite de sexta-feira, na porta da casa de Netanyahu. A reforma do judiciário vai dar ao parlamento o poder de derrubar decisões da Suprema Corte. O legislativo também vai ter mais controle sobre o processo de escolha dos juízes. Então, agora sim, volto a conversar com o Urian Fancelli, que é cientista político internacionalista. Urian, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas vai seguir a nossa conversa, porque eu quero saber o seguinte: os manifestantes dizem que essas mudanças defendidas pelo Netanyahu ameaçam a democracia. Como que o primeiro-ministro pode se beneficiar com a reforma do judiciário, Urian? Paula, de diversas maneiras. Primeiro, é importante falar que é o 6º mandato dele como primeiro-ministro de Israel, ou seja, ele está fazendo aí o governo mais direitista, mais conservador dos últimos 75 anos, e o populismo ele é sempre uma ameaça às instituições democráticas, né? Foi feito aí um estudo há alguns anos que mostra que governos considerados populistas esse estudo foi feito em mais de 33 países, com 46 governos. O que ele comprovou? Que governos populistas ficam no poder 2 vezes mais tempo e têm, para isso, 4 vezes mais propensão em mudar as regras do jogo, ou seja, as regras democráticas para conseguir se perpetuar por lá. Então, essa reforma aí que está sendo discutida em Israel, que tem levado centenas de milhares de pessoas às ruas, é porque vai haver com isso aí um desequilíbrio entre os poderes, para que, por exemplo, o judiciário ele perca um pouco do seu poder, que o parlamento ele consiga aí tomar medidas aí que vão contornar. E o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele tem uma maioria no parlamento, então seria aí uma maneira de ajudar a erodir a democracia de Israel, que não tem uma constituição escrita, né? Isso tudo vai tornar o país aí ainda mais polarizado internamente, vai haver aí até uma mudança na maneira como os integrantes da Suprema Corte do país seriam indicados. Então, é por isso que a população está tão revoltada, porque o Netanyahu ele tem aí algumas motivações pessoais para fazer isso. Ele tem aí algumas acusações de corrupção contra ele, isso diminui também os freios e contrapesos e ele vai basicamente se tornar um dos líderes aí autoritários que já existem em democracias iliberais no mundo, como, por exemplo, é o caso da Hungria. Urian, muito obrigada, viu, por esclarecer todos esses assuntos com a gente, falar um pouquinho dos bastidores também do seu conhecimento. Agradeço demais a sua participação nesse domingo de manhã, viu? Obrigada, bom dia para você. Obrigado, bom dia.